E no ar, começando mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baicon, onde falamos de gestão, empreendedorismo, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse é o nosso mês especial porque nós vamos entrevistar mulheres empreendedoras, mulheres que se destacam e vão contar pra gente a história e a jornada delas. Renata Borba, Sensei Renata Borba, seja muito bem-vinda. Só para dar um spoiler aqui, tá, pessoal? Bicampeã mundial de Karatê Kyokushinkai-kan, uma mulher referência com garra, força, inspiração. Seja muito bem-vinda ao BaiCast. Gente, agradeço a todos, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal para todo mundo. Ai, que ótimo. E para quem não sabe, eu já fui atleta de karatê há 15 anos atrás. Isso mesmo. Treinei com você, tive a grande honra de pegar aquela nossa fase de adolescência para adulta como atletas, né? A gente disputou vários campeonatos fora do estado, alguns fora do país. Cheguei na faixa marrom. E deu pra gente ver o quanto que o esporte tem a ver com o empreendedorismo. Eu acho que ninguém melhor para falar desse tema do que você, que teve a coragem, de empreender no esporte, em um esporte tão pouco visto pelo mercado, tão pouco visto pelas marcas em questão de patrocínio. Verdade. E isso linka com o empreendedorismo, questão de resiliência, questão de acreditar, questão de se entregar. E é muito essa história que a gente quer ouvir hoje. Sim, realmente é muito complicado a gente tomar uma decisão de trabalhar com esporte, hoje em dia no Brasil, que já é muito complicado a relação de patrocínio, de apoio, de entendimento. E quando a gente fala de arte marcial, é um pouco mais complicado ainda, por causa da questão de filosofia, a forma que tem que ser levado. Então, quando a gente fez essa decisão, que eu e o Sensei Luciano trabalhamos juntos, a gente falou assim, nossa, agora ou vai pra frente ou a gente desiste. Eu comecei como atleta, até mesmo você estava falando sobre essas questões de viagem, tanto que a gente trabalhou junto nesse período e foi um momento muito importante para mim. Na minha adolescência, que foi uma adolescência um pouco, falo, complicada em questões emocionais, as questões que eu precisava desenvolver, o karatê foi crucial nesse momento para que hoje eu seja a pessoa que eu sou. Então, eu acreditando no potencial que o karatê tem, do desenvolvimento, do tratamento, de crianças e adolescentes, foi nesse intuito, nesse interesse que eu tive vontade de empreender também. Chegou um momento, após eu ser campeã mundial, e vou contar aqui para vocês, esse pensamento que eu já dividi com algumas pessoas, que no momento que eu entrei dentro do ônibus para sair, para ir embora da competição, alguém me parabenizou, parabéns, campeã mundial. Eu falei assim, opa, fui campeã mundial. Agora eu preciso pensar no projeto daqui para frente, porque eu passei minha vida toda procurando a competição mundial, primeiro lugar. Então eu falei assim, agora, qual vai ser meu objetivo? E entrou isso na minha cabeça a partir daquele momento ali. Eu vou trabalhar dando aulas e levando o karatê para o mundo. Foi a partir desse momento aí que eu quis empreender com karatê. Ai, que história sensacional. Mas como que começou? Onde você teve contato com karatê? Quando foi isso? E o que te trouxe ali aquela chama de falar, poxa, isso vai mudar a minha vida, isso é algo que eu quero levar, que é muito o que o empreendedor tem, quando Sim. Acende a chama ali no coração. Eu acho que ali eu não tinha nem essa ideia, esse feeling ainda do que eu viveria pelo karatê, mas algo já era enraizado em mim desde os meus 13 anos, que foi quando eu comecei, foi lá em 2002. Eu sempre gostei de artes marciais, assistia filmes, inclusive eu gostava muito dos filmes do Van Damme. Eu falei assim, gente, eu gosto tanto disso e eu preciso procurar um local onde tenha arte marcial, Minha mãe sempre falava comigo assim, não, vai fazer balé, não faz arte marcial não, isso é perigoso. Mas eu não desisti desse movimento. Foi quando eu conheci algumas pessoas na época, FUVE, o Sensei Eduardo, e falei assim, opa, tem karatê em Conselheiro Lafayette. E foi quando eu me identifiquei com essa arte marcial e tentei. Foi a única e primeira que eu tentei mesmo. Não cheguei a praticar outras artes marciais. A partir dos meus 13 anos, em 2002 que eu comecei, nunca mais eu parei. Desde o primeiro momento que eu entrei lá, eu já tinha na minha cabeça que eu queria competir, ser atleta. E a partir disso daí, foi desenvolvendo em mim essa vontade, essa capacidade, e eu fui participando de competições uma atrás da outra. Meu primeiro campeonato foi um campeonato brasileiro na Infanto,
né? Eu estava ali, foi a categoria de 13 e 14 anos, então várias meninas ali mais experientes do que eu, porque naquela época, pessoal, hoje em dia todo mundo tem uma categoria ali especial, separada, 15 a 17 anos. Na época minha e da Rafaela não era assim, não. Juntava todo mundo. Todo mundo, branca, preta, 15, a idade de 15 acima, né? Então, naquele momento eu poderia recuar e pensar assim, opa, será que eu sou capaz? Eu acho que isso que tem a ver com o empreendedorismo. Que a gente, às vezes, se coloca numa posição de pensar que não vai conseguir, não vai desenvolver e não se dá a oportunidade de tentar. Né? Então, a partir daquele momento ali, eu falei, não importa quantas pessoas tem, quem que são as mais graduadas, quem ganhou o ano passado, eu quero vencer. A partir disso que eu deslanchei, porque aí eu fiz tudo que precisava ser feito ali, em treinamento, em buscar ajuda, buscar patrocínio. E é justamente essa sua fala que eu entendo que é a grande sinergia que o esporte tem e a influência positiva que ele oferece para grandes empreendedores. Se a gente observar, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, que foi tenista, ou grandes outros empreendedores que tiveram como origem o esporte, e o que traz é justamente isso. Olha o que você fala, autorresponsabilização, eu me coloquei no lugar que eu ia ganhar e ali sim eu comecei a trabalhar. Sim. A falta do preconceito, por não ser algo como, a gente sabe, né, não é um esporte ainda pulverizado no Brasil, por ser ali de uma visão mais ocidental, e uma visão mais oriental. E também pelo fato de ser um esporte, entre aspas, mais masculino. Sim. Então, são várias barreiras ali que elas precisam ser quebradas e que o empreendedor, ele vive isso também, né? Poxa, será que eu estou trazendo um conceito de mercado que não tem a ver na cidade, no estado que eu estou quebrando um paradigma, o que as pessoas vão falar? Quando a gente vê isso no esporte, né, que você já foi ali inconscientemente, né, com 13 anos, sim, não era um ato consciente que você tinha, mas o ímpeto estava ali dentro. E olha o que isso te forma ali 20 anos depois, como mulher, como atleta, hoje como empreendedora, dona de uma academia, método, uma carreira, né, internacional no esporte, e esse contexto de uma base que é uma origem muito legal, né? Se eu for pensar, até esse momento de 13, 14 anos, era ser atleta. Até o momento que eu fiz a minha última luta do Mundial, eu era somente atleta. Não passava na minha cabeça alguma coisa sobre empreender. Já dava as minhas aulas, né, de dança, até, né, a gente já conversou sobre isso. Dava aula de dança, de zumba, fora o meu trabalho e o meu estudo. Tanto que eu larguei a faculdade para eu poder empreender. E para ser campeão mundial mesmo. Então, todo mundo falou assim, nossa, mas você é louco, vai largar uma faculdade para poder fazer isso? Falei assim, não, a faculdade eu não vou desistir dela não, mas nesse momento existe algo maior, e era o karatê. Todo mundo me chamou de louca por eu largar a faculdade e me envolver somente no esporte. Eu falei assim, após o campeonato mundial eu vou pensar nisso, e eu sei que nunca é tarde se a gente tiver vontade e quiser chegar lá. Né, quiser chegar naquele objetivo ali. Foi o que eu fiz. Não me arrependo, não estou indicando ninguém a não fazer faculdade, hein, gente? Por favor, não me entendam mal. Mas a gente tem um objetivo entrelaçado ali na cabeça. Então, depois do Mundial veio, agora é a hora de eu pensar no que eu quero fazer. O meu objetivo de vida, de vontade, de amor, que era o karatê naquele momento, eu fiz. Mas e agora? O que eu vou fazer? E eu acredito que o karatê tenha me trazido as oportunidades e também a consciência ali de o que será bom eu fazer agora. Será que vai dar certo? Não, eu posso tentar, eu posso cair várias vezes e levantar. E isso está tudo aí dentro do empreendedorismo. A gente vai bater em várias portas, vai tentar fazer, criar uma empresa e pode não dar certo, tentar entrar no nicho e demorar as coisas acontecerem, mas sem dúvidas o esporte está ligado e consegue nos ajudar para a gente chegar ali naquele objetivo, sim. Eu acredito que trabalhar com karatê hoje em dia dá um retorno também financeiro e também a parte social. O que a gente consegue fazer nas pessoas, a transformação que isso traz na vida das pessoas. Uhum. Ô, Cici Renata, atualiza pra gente, até para as pessoas entenderem. O karatê a gente tem o olímpico, que é o karatê que as pessoas, né, a cada 4 anos vêm, que é um karatê que não tem contato. E o nosso estilo, né, que é o Kyokushinkai-kan e outros estilos, são karatês de contato. Vamos começar a trazer essa ramificação. Então, sim, no mesmo esporte a gente tem 2 setores, entre aspas, até para a gente tentar fazer uma analogia com o empreendedorismo, que seria algo com contato e sem contato. Isso. Vai explicando pra gente, então, dentro do seu nicho, né, dentro de onde você se especializou, como que é essa carreira, como que são feitas as graduações, as faixas, como que é
essa parte mais interna do esporte? Certo. O karatê olímpico, ele é de semi-contato, né, onde não pode haver o nocaute, e é diferente do karatê Kyokushin nesse aspecto. Tanto que nós não temos o karatê Kyokushin nas Olimpíadas por causa dessa diferença. A gente teria que se adequar às regras, né, do karatê tradicional. O karatê Kyokushin, ele se inicia na faixa branca, como qualquer outra arte marcial. Ele é de origem, né, japonesa e tem a sua filosofia própria, a sua forma de treinamento, de como orientar os alunos, e sempre da mesma maneira e bem polida. A graduação começa na faixa branca, tem um período de tempo que as crianças ou adulto, independente de ser criança ou adulto, tem que ficar em cada graduação, um tempo mínimo, que é onde ela vai aprender ali as técnicas da referida à faixa. Então é de branca, laranja, azul, amarela, verde. A marrom, hoje em dia, ela é dividida em duas. Antigamente, no nosso tempo, era uma só, né? Há um tempo atrás. Era um dan só, um kyu só para a faixa marrom. Atualmente são 2, por quê? Muito conteúdo para crianças e também para nós, adultos. Porque falar em japonês, na própria linguagem japonesa, é algo diferente para quem está ali iniciando. Então, para um faixa branca começar a entender a própria filosofia leva um tempo. Então, foi dividido para ajudar esse processo aí de aprendizado. Em seguida, vem a faixa preta, a tão sonhada, que é um prazo mínimo. Quem se forma antes de 5 anos tem alguma coisa errada. Um prazo mínimo ali de 5 anos para você atingir o primeiro dan. E a partir daí a gente pode chegar até se eu não me engano, nono ou 10º. Depois alguém me corrige que eu não vou lembrar agora. Porque é o máximo do nosso mestre Sosai. Então, ali, esse período já é uma coisa mais difícil, mais pegada, porque nesse momento a responsabilidade é muito grande, mas é um momento que a gente realmente começa a treinar o karatê a partir da faixa preta. Porque aí vem esse conhecimento, essa parte de empreender, de ensinar, de levar o conhecimento é a partir da faixa preta. A gente entende o real motivo da gente estar ali. Então, depois da faixa preta, eu ainda tenho 10 degraus para poder chegar ao ápice aí de uma carreira, de uma filosofia de vida que é o karatê, né? Exato. Eu me lembro muito que quando eu treinava, adolescente como um todo, né? Muitas dúvidas, muita descoberta, muita influência. A gente estava até comentando que nós fomos privilegiados de ter pegado a transição, então nós fomos crianças que brincaram no analógico e adolescentes que começaram a ter contato com o digital. E mesmo assim já foi ali uma visão muito difícil, né, para os pais, até mesmo para a gente começar a entrar num universo que a nossa geração começou então a ter esse contato, mas trazendo muito o equilíbrio entre a mente e o corpo que o karatê traz. E eu acho que aquela época, por a gente ver ter menos contato com o digital, a gente acreditava mais vou falar em super-heróis, né? Então a gente via e queria ser como aqueles do filme. Hoje em dia as crianças já têm muito acesso à realidade nua e crua. Então, acho que isso interfere muito e a gente foi privilegiado de viver nesse tempo onde a gente tinha as ilusões, tinha as vontades, os sonhos, e isso chegava de uma forma mais gostosa, né? Hoje eles têm muito acesso à informação, então eu acredito que isso daí, às vezes, isso aí é mentira, eu não posso ser super-herói, eu não vou conseguir ser esse tipo de atleta. Então, eu acredito que a gente foi realmente privilegiado nesse momento ali. Ah, sem dúvida. Não só de ter acesso a esse esporte, que é a minha paixão, mas agora, fazendo mais uma analogia, a gente tem o privilégio de saber do karatê a fundo, e uma coisa que eu levo e tento passar para a nossa equipe, tento mostrar que o maior obstáculo somos nós. E isso a gente aprendeu muito no karatê, porque você treina coletivamente, os treinos são com mais atletas, né? Só que quando você está em um campeonato, é você contra um outro atleta, mas a maior dificuldade é você vencer a si mesmo. Sim. Isso é algo que, quando o empreendedor ele começa a entender o que isso vai impactar na empresa dele, o mindset que ele vai mudar para a equipe dele, é algo que, de fato, nós somos privilegiados. E pessoas que têm acesso a essa informação, a essa cultura, a essa mudança de mentalidade que o karatê pode proporcionar, indiferente do que eles forem fazer, serão pessoas diferenciadas, serão pessoas de alto nível, de alta performance, porque entende o essencial, que o maior desafio é vencer a nós mesmos. Eu queria que você trouxesse muito isso, falando um pouco da sua jornada, né, de dificuldade. Eu sei porque o meu sonho é ter tido a coragem que você teve de ter ficado como atleta.
Foi, assim, para mim muito difícil ter largado o karatê. Eu comecei aos 10, treinei até os 18, então eu cheguei na faixa marrom. E era uma excelente atleta, né? Entre aspas, eu ganhei da campeã mundial. Verdade, gente. Mas a gente era faixa amarela na época, né? Amarela. Você era marrom. Marrom? Marrom. Mas a gente teve um campeonato, um ringue que teve... Mas eu lutei com a Carol. Ah, foi com a Carol. Foi com a Carol Castro. Foi com a Carol. Eu lutei com você no primeiro brasileiro, que foi em Congonhas. Ah, aí você sim. foi no ringue também. Você era faixa marrom e, se eu não me engano, eu era verde. Eu lembro que eu era uma faixa abaixo da sua na época. Nossa, era muito legal. Muito tempo. Muito tempo. Mas eu acho que a primeira barreira que eu enfrentei foi a questão de ser uma mulher. Porque a grande maioria das oportunidades, quando aparecem para um atleta, que vamos falar para a questão de um atleta, é quando ele é um homem, que eles têm a oportunidade de receber, às vezes, um patrocínio, um apoio, eles olham um pouco mais pro masculino, sim. A gente tinha muito pouco espaço, agora falando de arte marcial. Eu acho que a mulher, desde os primórdios do karatê, ela não era vista, tanto que eu já questionei algumas pessoas, eu falei assim, gente, não tem nenhuma imagem de treino das mulheres do karatê Kyokushin na época do Sosai Oyama. Eu fico pesquisando e acho muito pouco. Né, e tem mulheres excelentes pelo mundo afora. Então, essa foi a primeira barreira que eu enfrentei. As pessoas me enxergarem como a Renata Borba, a mulher que decidiu ser atleta, enfrentar o karatê, tentar um campeonato mundial sem nenhum recurso. Depois disso, com a questão de empreender, foi quando eu decidi ter uma academia, um espaço. Eu falei assim, como eu vou começar isso agora? Por onde vai? Só pensei, é um desafio. E é desafio que me move mesmo. Eu acho que isso que o karatê vai trazer ali para a pessoa que pratica. A gente sabe que a gente vai ter que ultrapassar esses obstáculos e encontrar caminhos. Se vai ser difícil ou se não vai ser, eu vou pelo caminho difícil, que geralmente é o que dá mais certo. Exatamente. Né? Então, quando eu comecei a empreender, que foi quando eu abri a academia pela primeira vez, era só eu e o Luciano. E você forma em preto em qual ano? Eu formei em 2016. Em 16, 16 então? Não, minto, 17. 17, então, você já era faixa preta? Formei, mas eu fiquei 7 anos só na faixa marrom. 7 na marrom? 7 só na marrom. Eu fiquei 2 na marrom e eu parei. Isso, foram 7 anos, por insegurança. Até esse momento ali, eu ainda era muito insegura de tomar decisões. Por isso que eu acho que todo mundo tem seu tempo. Ah, você ficou 7, eu fiquei só 1. Cada um tem seu tempo, tem sua hora. Foi o tempo que eu precisei para minha mudança interna. A partir do primeiro dan ali, eu já sabia que eu tinha responsabilidade sobre outras pessoas. E isso traz um outro grande aprendizado, que muitos empreendedores, eles quebram o negócio deles por algo que se chama vaidade, ego. E o karatê, ele mostra que não adianta você querer... ter 10 riscos, 10 dans na sua faixa preta, se na hora você não conseguir vencer a si mesmo, vencer um campeonato, saber ali posicionamentos, né, saber base, saber golpes básicos, porque é seu, é algo que você precisa estar bem. São as habilidades que a gente adquire aí ao longo desse tempo, né? Alguns têm mais habilidade para chute, para soco, mas só que a gente pode desenvolver todos os dois. E a questão aí fazendo essa analogia, é complicado empreender no Brasil? É sim, mas tem caminhos para serem feitos. Aí você tem que ter essa persistência, a humildade de ir para frente e voltar um pouquinho, se precisar voltar. E tudo isso está dentro do esporte que a gente viveu. Falando sobre essa questão de faixas, por você já ter participado de competições, você pode lembrar, um faixa branca vence facilmente um faixa preta se ele tem objetivos. Exatamente. Se ele treinou para isso. Por isso que quando os pais às vezes ficam assim, nossa, mas meu filho pode lutar com faixa verde, com faixa amarela, sendo que ele é branca. Hoje em dia a gente divide bem para que eles tenham o processo um pouco mais simplificado e que eles cheguem um pouco melhor, questão de rendimento, falando de rendimento lá na frente. Mas antigamente era muito misturado. E a gente sabe que isso vai depender da nossa persistência ali naquele momento, no treinamento, as coisas que a gente realmente busca, né? Então, no empreendedorismo não muda nada. A gente vai ter que galgar o nosso espaço, procurar caminhos e, diante dos desafios, não recuar. Eu entendo hoje em dia, com todas as coisas ruins, o tanto que eu cresci através disso. E eu faço disso daí mais um degrau para eu subir.
Excepcional, é uma mentalidade muito forte, né? E uma coisa que a gente lembra que a força tá dentro, né? A Sim. força não é física, a força... A gente briga todos os dias com a gente mesmo. Na hora que acorda na cama tá com preguiça, quem tiver com preguiça vai ficar um pouco atrás. A sua empresa vai ficar um pouco atrás, né? Quem trabalha até tarde, às vezes você tá lá bebendo uma cerveja e eu tô lá estudando qual que vai ser o próximo evento, né? Que hoje em dia a gente usa muitos eventos, que é também um negócio, um empreendedorismo, né? Uma forma de empreender, aliás, e isso é o que faz o karatê ser conhecido. A partir dos eventos que a gente faz, tanto estadual, nacional e até mesmo internacional, essas viagens que eu faço, por exemplo, eu estou empreendendo. Porque eu fui lá e treinar com o Shihan Narushima. Ele é uma referência do karatê, então eu trago informações para que a minha empresa cresça, para que meus alunos tenham mais recursos técnicos. Ele era uma referência no Japão, então para mim é ótimo, é uma forma que eu estou empreendendo também. Então conhecer o Leite Kurbanov, eu tenho um contato, não falo nem pessoalmente, mas eu tenho contato com ele, sou amiga dele, o Tariel. Então são várias pessoas, às vezes, que eu estou falando aqui, que vocês, né, que estão aí assistindo, às vezes não conheçam, mas que o Karatê Kyokushin não tem ninguém que não conheça. Treinar com o Shihan Francisco Filho, uma pessoa que foi excepcional, que fez um feito histórico de ser o primeiro campeão ocidental, campeão mundial. Treinar com ele foi uma oportunidade de trazer melhoria para a minha empresa, para os meus atletas. Então, se a gente identificar esses pontos, a gente faz com que aquilo que possa ser ruim se torne algo muito bom ali e de valor para a nossa empresa ou para o nosso ambiente. Nossa, e isso que você trouxe, esse compartilhamento, ele é fundamental porque mostra que tudo tem inovação, tudo tem preparo. E até mesmo para o nosso negócio, para o nosso esporte, para a nossa vida, a gente precisa ter esses pilares. Eu queria entender quando foi a virada de chave que você falou assim, poxa, agora eu consigo ter os meus próprios alunos, eu consigo gerir o meu tempo, gerir o meu espaço e conseguir agora aplicar tudo aquilo que eu aprendi de uma forma empreendedora, que é o segundo medo, né? Então teve aquele medo de realmente pegar a faixa preta, que é uma responsabilidade pessoal muito grande, e aí você já parte para um outro movimento que exige muita coragem, muita força, que é empreender, que a gente sabe o quanto é desejado, mas pouco praticado por falta desse elemento, Eu acho que é o ponto onde a gente fala assim, será que eu sou capaz mesmo de transmitir o conhecimento? Será que eu realmente sei? Será que as pessoas me veem realmente como uma pessoa capaz de colocar o karatê para frente? As dúvidas que geram, né, na nossa cabeça são essas. Se a gente realmente vai ser capaz de fazer aquilo ali. Será que eu sou isso tudo mesmo? Pra você ter uma ideia, eu fui ver a dimensão do que era ser campeão mundial 1 ano depois. Eu achava assim, se eu ficasse falando, nossa, eu sou campeã mundial, que eu estava sendo soberba. Até nesse momento, até que, né, com todos os desenvolvimentos, pessoas que fazem eventos tipo de terapia, que trazem conhecimento interno mesmo, a parte intrínseca da coisa. Falaram assim, Renata, você não tem noção do que você fez, do feito que você fez no karatê, não? E eu falei assim, eu fui campeã. Mas por quê? Sempre foi repetido os campeões mundiais, os masculinos. Eu não via falar sobre o feminino, até porque no Brasil nessa época não tinha, eu fui a primeira. Né? Então eu achava que eu estava ali atrás. Então nesse momento eu trabalhei com karatê durante 2017. Antes de eu ser campeã mundial, a gente já tinha começado com empreender. Aí que eu comecei a dar aulas, o Luciano também, o Luciano dava de kickboxing. E eu tratava o karatê ali naquele momento ainda como era antigo. Aí vai vir um momento que mudou, que foi quando eu fui para o Mundial, tive esse insight dentro do ônibus, onde eu pensei, eu tenho que trabalhar com as crianças, mas de uma forma diferente. Porque até ali a gente tinha tentado. Foi a primeira tentativa, esse modelo de trabalho. Quando a gente voltou, eu falei assim, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente. Veio pandemia ainda. Na pandemia foi muito tempo dentro de casa e tempo para pensar. Quando a gente retornou, eu falei assim, a gente não mudar a metodologia, primeira coisa, a gente não está ajudando as pessoas que estão praticando karatê. Falando de público-alvo, eu tenho público-alvo tanto infantil, adolescente, quanto adulto. Mas hoje, vendo um público-alvo maior, seria criança. Então, a forma que eu estava trabalhando ali naquele momento não era ainda o que ia me trazer benefícios, né, financeiros, falando assim, para a empresa, que ela crescesse, que ela trouxesse mais alunos, porque a propaganda é a alma do negócio. Então, eu falei, será que o que eu estou passando não está correto? Estava, mas estava de acordo com o que era antes. Foi quando veio essa
chave. Eu falei assim, não, a gente tem que evoluir. Aí você traz para o seu modelo de negócio novos processos, você traz para o seu modelo de negócio um nicho de mercado, porque você entende aonde que é o alvo que você quer atingir, onde que muitas academias são amplas, atendem tudo e não estão questionando certo e errado, mas a sua visão muito afiada para o empreendedorismo agora. E o terceiro elemento, que é o tripé básico, né, de um negócio e modelo de sucesso, que é o marketing. Hoje você é uma grande autoridade nas redes sociais, aí com quase 80 mil seguidores, extremamente engajada, né, levando até o karatê para outros países. Eu vejo que muitas coisas você já traduz para inglês, muitas coisas você está começando a estudar até japonês, que é outra... Sim. Até outra escrita, né? A gente aprendeu latim, né? Você já está aprendendo ali para, de fato, sempre inovar, sempre mostrar, trazer um marketing muito atrelado a isso. Então, a gente vê processo, gestão de nicho aí aplicado ao seu mercado e também a visão do marketing, que é onde que você chama patrocinadores, onde você não está esperando que a Nike venha te patrocinar. Sim. Você está chamando a atenção de empresas que falam, poxa, por que não apostar em uma pessoa que está sendo disruptiva, está sendo inovadora no mercado dela? E sensacional. E essas viagens internacionais que me trouxeram muito disso, de confiança, né? De ver que o meu trabalho realmente poderia fazer diferença na vida das pessoas e que isso poderia me gerar renda também, né? Que minha academia poderia chegar a ser um centro de treinamento. Hoje a gente tem atletas, igual eu fui para esse último Mundial, levei esses atletas e de 5 atletas, contando comigo, somente um saiu sem nenhuma colocação. E porque era o primeiro campeonato mundial dele numa categoria absoluta, que é a nossa, né, adulta. Ele estava iniciando, debutando. Fora isso, a gente treinou o Heitor e a Cauane, e a Hannah também, que a Hannah foi campeã mundial na leve, e eu na média. A gente treinou esses meninos profissionalmente, né? Eu engajei meu serviço ali, meu trabalho como preparadora física, porque eu também sou educadora física. Eu formei na faculdade, viu, gente? Depois eu corri atrás do meu prejuízo. Isso mesmo. Deu certo depois. Então, eu ainda transfiro o meu serviço de educadora física ali para os meus atletas. Eu acabo patrocinando hoje e eu tenho o prazer de falar que eu ajudo pessoas também, como eu gostaria de ter sido ajudada e fui ajudada por pessoas de forma particular, né? Então, eu trouxe tudo isso ali para aquele campeonato mundial. A gente formou mais 3 campeões. A Hannah como campeã mundial e os meninos, os 2 jovens, né, com todo o futuro aí pela frente, para ter um caminho. Através de mim, eles vão ter também um caminho para as empresas enxergarem eles. Então, essa que é a nossa vontade. Quantos países você conseguiu conhecer através do karatê? Falta o Japão, gente. Preciso ir ao Japão. Vamos! Depois dessa pandemia ficou difícil pro Kantyo Matsushima, né? Que ele é hoje tá um pouco mais velho, né? Idoso. Para ele fazer e gerir competições, porque lá na Matsushima ele tá, eu falo que um pouco sozinho nesse quesito para criar eventos, mas é um país que eu tenho vontade de ir. Mas eu conheci o Chile, conheci a China, passamos pela Alemanha, mas na Alemanha não foi competição, a gente só passou um momento lá. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais algum. Foi Bósnia que você... A Bulgária. Bulgária. Foi o último campeonato que eu fui. Que onde aí minha cabeça foi o meu principal desafio lá. Eu estava sozinha, né, sem as pessoas que me dão suporte. E aí que eu te falo que a gente precisa muito ter foco, ter vontade, um objetivo. E naquele momento ali eu estava com medo do que aconteceria naquele local sem ter minha equipe junto comigo. Por mais que eu fui com o pessoal do Brasil. Mas é um país incrível, foi uma competição incrível e eu aprendi muito ali. Trouxe também para o meu trabalho que eu deveria ter tomado um pouco mais de cuidado. É o voltar para trás para ir um pouco para frente. Os pontos de melhoria, né? Que o empreendedor ele precisa ter essa humildade de falar assim, já tive isso, mas isso daqui são pontos agora de ajustes para nos próximos ficarem melhor. Com certeza. Ali eu tive que ajustar muitas coisas, principalmente do lado emocional, que é onde a gente volta para trás aí quando a gente está abrindo o nosso próprio negócio, que são os medos, que não deixam a gente ser quem a gente é. E ali, naquele momento, eu não me senti como a Renata, que luta, que é atleta e que iria chegar ali para mostrar o serviço. Eu falei assim, gente, não parece eu. Eu não assisti minha luta até hoje, né, por causa disso. Mas eu sei exatamente que eu precisava daquele momento
cair, que seja, conversei com isso com a equipe feminina, nem foi só do Brasil, né? Elas me ouviram naquele momento ali, me agradeceram pelas palavras, que eu falei que a melhor coisa que aconteceu para mim ali foi ter perdido. Porque nesse momento eu iria me reunir comigo mesma e ver quais pontos eu preciso melhorar. O que faltava? Porque às vezes algo que também atrapalha, que a gente falou sobre o ego, né, dentro das empresas, é você achar que está tudo certo. Que vai dar tudo certo, porque as últimas vezes você conseguiu ganhar. Deu tudo certo. A última vez você ganhou, então você tá, não precisa melhorar em nada. E eu precisava saber o que estava ruim. E através das meninas que estavam ali dentro do seu próprio espaço, que eu perdi para o Cazaquistão, uma menina menor que eu, mas muito forte, muito aguerrida, e ela estava dentro do espaço dela. E o que eu precisava melhorar, o que eu precisava ter pensado antes de ir para lá, para eu também me sentir à vontade, né? Então ela conseguiu isso e eu não. E eu parei para pensar assim, não, foi ótimo eu ter perdido e eu vou voltar para casa e tentar entender o que aconteceu, né? E tanto que veio o próximo campeonato mundial, que foi o da Matsushima, e eu consegui me sagrar campeã. E esse foi onde? Esse foi no Chile. Que fantástico. Então, isso é o bicampeonato mundial? Isso. O primeiro foi na China, que foi em 2018, e agora a gente conseguiu ganhar o espaço para fazer na Sul-América, que foi no Chile. Foi a primeira vez. Sensacional. Renata, conta pra gente agora um pouco sobre a estrutura de gestão dentro da academia. Hoje são quantos atletas? Hoje o que você vê, então, como oportunidade mesmo de negócio, né? Com base em todo esse conhecimento que você está coletando, nessas referências internacionais que você está aprimorando, não só a atleta, mas o seu modelo de negócio. O que, então, é aí a academia, né? Renata Borba? Nós começamos com um atleta. Um atleta? Um atleta lá em 2017, né? Quando a gente abriu uma garagem, um pequeno espaço mesmo para começar os trabalhos. Aí a gente começou com kickboxing, com dança, e ali se tornou pequeno para o sonho que já estava acontecendo. Foi quando a gente começou a progredir até onde a gente está agora. No momento ali, a gente tem aproximadamente uns 200 alunos somente de karatê. Falando sobre karatê, né? E colocando uma média aí boa de trabalho que a gente tem feito. Então, a gente trabalha com uma metodologia nova, que foi quando eu te falei do ponto de chave, a virada que eu falei assim, esse tipo de trabalho não funciona mais. E aí você muda o processo daquilo que nós aprendemos. Exato, e evolui. Excelente. Não vou falar mudança para ninguém pensar que eu estou tentando mudar o karatê. O karatê é o mesmo. A forma de eu ensinar as crianças, adolescentes e adultos é uma forma diferente, é um pouco mais leve. E o que a metodologia muda na sua visão, na sua aplicação, nesse aprimoramento que você traz? Eu acredito que é a retenção. Né, a retenção ali de clientes e de atenção e foco também dessas pessoas que estão praticando. Como o meu público é muito maior, vamos falar porcentagem maior, são crianças, eu preciso conquistar ali aquelas crianças, a confiança delas, fazer um bom trabalho, mas principalmente para conquistar os pais. Né, naquele momento ali, eu quero mostrar que o meu trabalho, que essa metodologia funciona para ajudar neles na vida. Não é somente ali como esporte, como uma forma de se defender. O karatê, eu entendi que o karatê precisava ser para a vida, para tomar decisões, às vezes, eu falo muito sobre isso com os pais, quando eles falam assim, meu filho não consegue, ele não deixa ele participar de campeonato. Porque quando você priva a criança de tomar as próprias decisões, priva ele de sentir medo, você está atrapalhando o processo dele também. Então, a forma de trabalho nossa hoje, essa nova metodologia, ela chegou porque nós acreditamos que a gente pode sim mudar aquele ambiente das crianças de uma forma mais tranquila, usando a pedagogia, a educação física e nosso conhecimento como professores internacionais. Então, tudo isso foi criado o Ichiban Dojo. Ichiban, ele significa o primeiro e o melhor. Que quando eu troquei o nome, que era LP Fight, o dojo anterior, o nome da academia, falei assim, não, o nosso dojo precisa ter um nome. E eu mandei ainda o significado disso, um porquê que eu estava mudando. Falei com os meus alunos, eu falei, a gente vai chamar aqui Ichiban Dojo, porque eu gostaria, eu quero e eu acredito que vocês podem ser os melhores em tudo aquilo que vocês escolherem.
Que vocês podem chegar em primeiro lugar, que você pode ser o melhor na escola, que você pode ser o melhor na entrevista de emprego. Então, até a identificação do nome do dojo foi por causa disso. Pelo interesse que eu tenho, que eles se tornem pessoas melhores a cada dia. Então, o trabalho vem pelo social e traz o retorno como empresa de uma maneira muito leve, porque eu trabalho exatamente com aquilo que eu amo, que eu acredito. E por isso que eu acredito que a empresa ainda vai crescer mais. Começou somente eu e o Luciano numa garagem. Hoje tem a pedagoga, tem o Luciano, tem as 2 recepcionistas, tem parceiros e pessoas que apoiam o nosso trabalho. Então se tornou um complexo mesmo. Sim. De ensino, de educação, de criação de seres humanos melhores, né? Através da filosofia do Karatê, mas com toda essa metodologia integrativa que você traz. Sim. Inovação total, sensacional. Acaba que é um trabalho multidisciplinar que seria feito para os atletas. A gente faz um multidisciplinar para o desenvolvimento social, né? O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, a gente engloba várias coisas aí num pacote só. E olha só como que é curioso. Uma mulher que até então sofreu e teve vários preconceitos, conseguiu pegar algo milenar, que era feito exatamente daquela forma, como os nossos professores ensinaram, como os professores ensinaram os nossos professores, Sim. Mas tendo uma visão de longo prazo e falando, poxa, por que não fazer algo diferente, algo mais leve e, sem dúvida nenhuma, se tornar aí uma grande referência, né? Como empresária agora no setor de academias, de arte marcial, como atleta que coloca, assim, o seu posicionamento e também como ser humano, entendendo aonde que a gente pode mudar as pessoas que são nas crianças, né? Eu acho que quando a empresa olha por esse lado pessoal, tem um olhar mais empático, a gente consegue evoluir mais e ter esse retorno. Eu acredito que o crescimento de todas as empresas é quando ela olha pelo financeiro, sim, claro, a gente precisa dele para poder florescer dentro do caminho, mas quando a gente olha e fala assim, não, isso vai ajudar alguém. Né? Como vocês mesmos fazem, e eu tenho gratidão aqui por estar conhecendo a Baico, né? E tenho certeza que vocês ajudam muitas pessoas sem saber que ajudam. E fora no intencional também. Sim, e a gente tem uma conexão muito legal, porque quando a gente fala de avaliação de empresa, compra e venda de negócio, além de ser algo muito novo, a gente ainda nichou para aquele mercado que é o patinho feio do mercado do empreendedorismo, que são os pequenos e médios empresários. Se a gente olhar isso para uma visão mercadológica, a gente está falando de 90% das empresas do país, de quase 95% das empresas que empregam. Muito lindo uma empresa que tem 5.000 funcionários, mas vamos pegar aquela que tem 50, a sua academia, olha quantas recepcionistas você emprega, professores que dão aula, né, que são os que ministram as aulas mesmo, e a gente começa a fazer um somatório disso tudo, é de fato algo que precisa ter um impacto. Sim. E quando a gente também se posiciona num mercado extremamente corporativo, extremamente elitizado e tradicional, que é comprar e vender empresas que até então a gente só ouvia falar, Sadi Perdigão, a Localiza compra na Hertz, então coisas muito grandes, você fala, por que isso não pode acontecer com, de fato, quem coloca ali o suor dia a dia, né, que é o pequeno e o médio? Por que ele não pode vender a empresa dele? Por que ele não pode aposentar através da venda do negócio? E a gente conecta muito com essa sua história, e por isso que a gente quer ter essa parceria. É uma grande honra poder estar perto também de você, que é uma pessoa comprometida, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que pegou o diferente e o difícil para mostrar que dá para fazer. E essa é a nossa missão, trazer a compra e venda de empresas para pequenos e médios negócios, que é o que hoje falta muito no país. E eu acredito que o pensamento da grande maioria é que o karatê só serve como uma renda extra. E é esse pensamento que faz com que o karatê diminua. A questão dele ser conhecido, dele ter seu espaço, acaba sendo esse pensamento. Eu preciso trabalhar em empresa e eu vou dar aula ali porque eu gosto. Né? Então, quando você tiver... Pessoal, quando vocês estiverem na cabeça de vocês assim, eu acho que eu conseguiria dar aula. Vai, só faz. E trabalha realmente para aquilo ali acontecer. Vai ter momentos que você vai cair, vai bater o joelho no chão, levanta e continua. Porque o maior pensamento do pessoal do karatê hoje em dia, do Kyokushin, é ter o karatê como renda extra. Mas ele pode ser a primeira renda, sim. Só que isso depende de você querer empreender, de você saber inovar e buscar conhecimento.
Determinação, foco, resiliência. Precisa. Que é o que o empreendedor precisa. Porque tem muita coisa de moda, né? Ah, agora isso tá na consultoria, tá na moda. No esporte isso virou moda. E as pessoas não têm ali um propósito bem definido, não têm aquela visão mesmo de que eu vou fazer isso acontecer. A missão é essa e isso vai acontecer por mais que leve 20 anos. É isso que eu preciso entregar. Que é o que a gente aprendeu e a sua história reflete muito isso. Com todas as adversidades, isso era o seu alvo, isso era o seu foco e hoje se tornou uma grande referência mundial como atleta feminina, como uma representante do Brasil no nosso estilo, né, que é o Kyokushinkai-Kama. E hoje mostrando aí o que pode ser trazido para melhorar algo que já é tão impactante. Uma pessoa que eu uso como referência também é o Lyoto Machida. Ele não é do Kyokushin, mas em 2016 a academia dele teve um total de 1.500 alunos. E por que a gente não pode viver do karatê? É porque o Lyoto Machida é rico, ele é conhecido? Não. Porque ele teve a coragem de empreender. Ele teve os 3 pilares aí para poder conseguir fazer isso e hoje morar lá fora. Né? E eu acredito que eu consiga fazer isso sim, com um trabalho bem feito. Talvez eu tenha acordado um pouco tarde, porque igual eu falei, são informações que vão chegando ao longo do tempo, você tenta, não dá certo, volta um pouquinho para trás e não acredita. Aí você fala assim, não gente, dá para fazer sim, e você começa a buscar os caminhos corretos, que é aí quando começou realmente a andar. Durante algum tempo, eu tentei, da minha empresa, fazer apenas como uma salvadora. Ajudar as pessoas, né? Vamos trabalhar com karatê ali, usando ele como renda extra. Assim não funciona. Uhum. Mas a partir do momento que eu falei assim, não, karatê é meu trabalho. Vou desenvolver um trabalho legal. Aí as coisas começaram a andar. Eu encontrei a Rafaela, eu encontrei o Luciano, eu encontrei fulano. E essas pessoas com as quais eu me conectei, que me trouxeram esse entendimento para eu hoje estar onde eu estou. Não estou ainda no ponto de objetivo, mas quando eu olho para trás e vejo o que eu tinha com o que eu tenho agora, eu vou falar, eu sou muito satisfeita sim. E isso é a grande sutileza do sucesso, é olhar para sua jornada e falar, olha o tanto que eu cresci. Sim. Parar de olhar para os outros e falar, mas o fulano tem isso, não importa. A competição é nossa, a vida é nossa, a história é nossa. E olha para a Renata de 10 anos atrás e para a Renata de hoje. Sem dúvida. E a Renata do futuro? A Renata de 45 anos olhando para essa Renata de 35. Fala assim não que eu vou ter parado de lutar. A gente tá ficando velha, não vai não. O ritmo que você tá, nossa. Deus. Não, mas chega uma hora que é necessário você pensar nisso. Eu falo que esse é o pior momento do atleta. Porque machuca muito, né? É o mais perigoso para você entrar em uma depressão. Eu tava brincando porque eu lembrei disso, que eu tive uma dor no ombro. Eu tive que ir pro ortopedista e meu ombro doía. Aí o pessoal, ele tá assim, você já jogou tênis? Eu tô assim, não, eu fiz karatê. E eu sei exatamente quem que fez isso, que foi a Renata. Que é um jeito de bloquear entrada de soco, é bater no braço pra não ter... E eu usava muito mesmo. Você usava muito. Então era assim, um estilo seu muito bom. Tipo, eu vou te bloquear te batendo. E eu lembro disso exatamente. Cansar os braços pra parar de me bater. Quando meu braço eu falei assim, Renata, onde eu ainda volto? Mas esse momento de finalizar a carreira entra também aí nessa parte de... sabedoria. Nesse movimento de aumentar o meu processo como empreendedor. Porque você vai delegar. Exato, você vai delegar, vai formar mais atletas. Exatamente, vou treinar mais atletas, vou estar mais envolvida no processo deles. O ano passado foi o ano mais difícil, falando até por questão da Bulgária mesmo, foi o ano mais complicado para eu conseguir gerir a minha cabeça de atleta com todas as informações profissionais e meus atletas também. O Luciano pegando a parte técnica, eu pegando a parte de preparação física, não era só eu mais. Enquanto até o último campeonato mundial de 2018, era só eu só pensava em mim. Eu treinava de segunda a sábado de noite. O domingo, às vezes, eu queria treinar, mas eu sabia que precisava ser de descanso. Mas foi 1 ano e meio pensando somente em mim. Eu dava as minhas aulas, mas eu ainda não tinha olhado para a minha empresa dessa maneira, porque eu ainda era essa atleta. Quando entrou esse ano, que vieram essas mudanças, esse aumento, essa melhoria, essa nova metodologia, eu falei assim, vai chegar um momento onde eu vou ter que me decidir por parar de ser atleta. Mas eu posso
formar mais campeões também. Exato. Eu posso trazer mais pessoas para dentro do meu espaço e aumentar, né, esse círculo, esse caminho. Então, mas é muito triste. Então, não vamos falar sobre os 45 anos, não. Vamos pensar sobre os 35. Esse mês é o mesmo meu aniversário, gente. Aceito presentes. 35, né? 36. Eu também. 88, eu também faço 36 esse ano. Isso. É muito tempo. São 20, vai fazer 23 anos. Dia 2 agora fizeram 23 anos dentro do Karatê. Então, é muito tempo. Não pode ser jogado para fora, não. A gente tem que empreender ele em algum lugar. Exatamente. E replicar e dividir todo esse conhecimento que você adquiriu para multiplicar pessoas mais bem preparadas emocionalmente, fisicamente, e de fato levar um esporte, que é um esporte que é um equilíbrio entre a mente e o corpo, como a gente disse. Sim, uma sabedoria imensa, uma sabedoria milenar que a gente pode aproveitar a parte boa, né, de outros países para a gente aprimorar. Verdade. Sensei Renata, posso te fazer um desafio? Uai, pode. Então nós vamos fazer a nossa segunda etapa, que é o bate-volta. O bate-volta do BaiCast, então, eu quero que você pense em uma palavra para você responder para a gente as perguntas que a gente vai te fazer. Vamos ver meu raciocínio, como é que vai estar hoje. Então, ótimo. O mais sucinto possível para a gente entender a essência. Como que você descreve, então, a sua jornada empreendedora? Desafiadora, porém gratificante. Empreender para você é? Encarar os desafios da melhor maneira possível e encontrar caminhos para chegar no seu objetivo. Pensando como mulher e como empreendedorismo, o que você define isso? Enfrentar preconceitos. Esse é o maior desafio? Sim, com certeza. Maior conquista de uma mulher empreendedora? Aumentar seu negócio, seu faturamento. No mundo do empreendedorismo, a sua maior inspiração? Atualmente é fora do país. Eu sigo uma pessoa fora do país, é no Japão, que é o Miyama Dojo. A forma que eles trabalham é bem parecida com o que eu trabalho aqui hoje. Miyama Dojo. Miyama Dojo. Miyama Dojo. E pra gente fechar, qual que é o sonho que Sensei Renata Borba ainda vai realizar? Olha, esse sonho é algo que já começou há muito tempo atrás, que é o projeto Lutando pelo Futuro. Por mais que ele esteja nesse momento parado, eu acredito que quando eu chegar no meu ponto, no meu objetivo dentro da minha empresa, eu vou conseguir fazer por eles, essas pessoas que são mais carentes, né? Eles terem também acesso ao que eu tenho agora. Então, eu acho que o meu maior sonho no momento é chegar ao meu grande objetivo, melhorar a minha empresa, meu empreendimento e poder também fazer essa parte social de uma forma mais ampla. Não que eu não faça hoje, mas de uma forma maior. Sensacional. Sensei Renata, uma grande honra recebê-la aqui. Foi assim um aprendizado, uma sabedoria imensa, uma visão, uma clareza, uma sobriedade sobre tudo isso que você está construindo. Você deu um show mostrando que nada é fácil, tudo leva tempo, resiliência, muita sabedoria também para abrir mão de algumas coisas, ver que às vezes a derrota é a sua maior vitória, né? Exato. Que é o que te trouxe talvez para um próximo degrau. Foi algo que não aconteceu e muito diferente desse romantismo do empreendedorismo, esse romantismo de Instagram que a gente vê que só dá certo, eu só consigo mudar de nível se der certo. Muitas das vezes as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que aproveitam o fracasso para de fato conseguir almejar algo maior. Essa humildade, né, essa resiliência, essa sabedoria, uma grande honra, um prazer também te ter aqui. E uma referência, né, para mulheres, para atletas, se inspirarem em você, nessa sua história, que sem dúvida nenhuma é só o começo de uma grande jornada que você está construindo. Obrigada. Grande prazer. E obrigado por eu ter te conhecido na minha adolescência, que hoje é uma pessoa que eu levo no coração e olho e falo... É muito sucesso isso. E quando eu olho para trás, sempre vai ter o nome da Rafaela Rossi, a Rafa Rossi também na minha história, né? Sem dúvida a gente passou por muitos bons momentos juntos, alguns não tão bons assim, mas a gente está aqui para provar que a gente consegue vencer e atingir nossos objetivos. E falando, né, dessa parte que você falou sobre nada ser flores, o pessoal sempre me pergunta no Instagram, nossa, seu dia tem mais de 24 horas? Não, e de 10 tentativas, 9 são frustradas.
Mas nessa última aí tentativa, ou talvez estar aqui no meio do que acontece no meu dia a dia, eu aproveito ela da melhor maneira possível para eu não desistir. E essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo que está aí me ouvindo, né? Por mais que tenham desafios, por mais que vocês caiam, por mais que vocês se frustrem com alguma coisa, acha aquilo que vocês precisam para poder sobreviver e para poder ultrapassar os limites. Que a gente precisa disso hoje, na atualidade. Sensacional. Deixa o seu @, aqui embaixo, pro pessoal te seguir, se inspirar ainda com essa história, ainda mais com essa sua história. Sim, o meu @ no Instagram tá a Sensei Renata Borba, e nas redes sociais também tem o da academia, que é Borba Fit Academia. Borba Fit Academia, Isso. Sensei Renata Borba. Isso mesmo. Sensei, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pela história, mais sucesso ainda e espero voltar um dia Mas vai me bater muito não, né? uma lembrança. Não, eu vou voltar aqui para você fazer a avaliação da minha empresa. Tenho certeza disso. Muito bom. Muito obrigado, viu? Eu Grande que abraço. agradeço. Até o próximo Bycast, pessoal. Tchau, tchau.